Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Que maravilha! Podemos nos encontrar aqui mais uma vez. E nesse tempo, estamos vivenciando um friozinho, uma temperatura mais amena, e é muito bom também, já que, por exemplo, nós que estamos no norte de Minas, temos um calor praticamente o ano inteiro, né? E aquele calor assim, né? Aquele temperaturas altas. Então, realmente é bom, às vezes, sentirmos esse friozinho. Mas, então, vamos aqui já iniciar o nosso vídeo e eu gostaria já de mandar aqui aqueles abraços aí para algumas pessoas que a gente tem conversado, que tem nos trazido os seus retornos, seus feedbacks, pessoas especiais. Então, vou mandar um abraço aqui, primeiramente, para a Cássia Eliana, em Bocaiúva. Muito obrigado, Cássia. Obrigado mesmo por sempre estar aqui conosco, trazendo a sua visão, sempre mostrando um pouquinho do que você pensa. Realmente isso também nos lisonjeia e faz com que a gente tenha essa conectividade, esses momentos assim que realmente fazem a gente pensar. Também um abraço para minha tia Nádia, aí na cidade de Corinto. Ô tia Nádia, um abraço para a senhora, viu? Muito obrigado sempre por nos acompanhar também. E vou mandar um abraço para a Mônica Neves. Mônica Neves, em Curvelo. Mônica tem nos acompanhado sempre, não é verdade? Muito obrigado, viu, Mônica? Nesse sentido, vamos aqui já dar andamento ao nosso vídeo, a nossa reflexão de hoje. Vale dizer que, às vezes, nós ficamos com algumas pulgas atrás da orelha, não é verdade? Às vezes, nós ficamos a pensar, alguns momentos, será que eu deveria ter feito isso? Será que não? E parece que a gente tem até aquela ideia, aquela visão, ou aquele sentimento, que quando temos que tomar alguma decisão, nós ficamos assim com duas vozes, uma de lá, uma de cá, falando o que a gente tem que fazer, não é? Chega a ser engraçado isso. Mas a vida, na verdade, ela sempre tem que ser refletida, tem que ser pensada. Nós temos sempre que respirar fundo antes de tomarmos decisões, para que sim, para que a gente possa direcionar até o nosso objetivo, até onde nós queremos chegar, seja com uma ideia, com uma decisão, com uma atitude. Com certeza, nós temos que pensar, fazer uso do nosso racional, do nosso emocional, para que então nós adotemos os critérios adequados para as nossas decisões. E assim, já gostaria de trazer uma ideia aqui de um texto, de uma história, um conto, que na verdade havia um grupo de pessoas, elas estavam assim, pensando, estavam querendo desenvolver um grande projeto. E elas, com esses objetivos em comum, elas almejavam alcançar o topo de uma montanha. E para isso, elas tiveram que pensar, que se preparar, pensaram, nossa, para eu poder chegar, para que nós possamos chegar até o topo daquela montanha, nós temos que nos preparar com agasalhos, roupas, alimentação, água, porque com certeza serão muitas horas até chegar no topo dessa montanha, que era o objetivo delas chegarem lá. E ao se prepararem, chegou esse tão almejado dia, e elas começaram essa caminhada e iniciaram a sua ida até o topo daquela montanha. Caminharam bastante, até que, em dado momento, já passadas algumas horas dessa caminhada, da caminhada dessas pessoas, elas então resolveram parar ali na metade do caminho. E o que será? O que será que teria feito essas pessoas pararem naquele instante? E algumas compreenderam que teriam ouvido uma voz
que teria vindo do alto. Algumas pensaram, será que é intuição? Será que é sexto sentido? O que será? Algumas teriam dito que teriam ouvido uma voz, e essa voz dizia o seguinte, para que elas parassem naquele local e elas começassem a observar ao seu redor. E ao seu redor, elas verificaram que havia pedras, algumas pedras. Aquela voz dizia para essas pessoas que elas deveriam pegar essas pedras. Elas ficaram assim, para que isso? Pegar pedras? Qual o objetivo disso? E essa voz ainda dizia que quando essas pessoas pegassem essas pedras, ao chegarem lá no topo da montanha, elas teriam, na verdade, uma grande alegria e, ao mesmo tempo, uma enorme tristeza. Ficaram sem entender. Algumas, ao sentirem realmente isso e ouvirem essa voz, começaram então a abrir algumas sacolas, se abaixarem ali, começaram a pegar uma pedra, 2, 3, 10, 20. Contudo, como nós sabemos, existem pessoas que ficam ali descrentes, que ficam ali resistentes, lamentando, para que eu vou pegar pedra? Já que eu vou ter que subir essa montanha? Nossa, como que eu vou pegar para chegar lá desse alto dessa montanha? E não vou pegar pedra nada não. As pessoas, elas começavam a pensar, né? A pensar, mas observavam que os outros ali presentes estavam assim, pegando as pedras, colocando nas sacolas e para elas, como se diz, não ficarem ali fora do grupo, como se estivessem ali daquele jeito assim, já que todo mundo está pegando, então eu vou pegar pelo menos uma. Então, aquelas pessoas, algumas delas que estavam ali descrentes, que lamentavam, que questionavam demais, pegaram uma ou duas e guardaram na sua sacola. A partir daquele momento, elas continuaram assim, continuaram a sua jornada, continuaram a subir a sua caminhada e ficaram com aquelas ideias, algumas interrogações na cabeça, mas continuaram. Nesse sentido, caminharam mais algumas horas e horas, até que chegaram ao topo da montanha. Conseguiram chegar naquele topo da montanha e elas alegres, felizes, um pouco cansadas, é claro, né? Às vezes ali até com um pouco de sede, mas conseguiram chegar, alcançaram o seu grande projeto, que era chegar lá no topo da montanha. E, ao mesmo tempo, algumas também demonstravam uma certa ansiedade, uma certa expectativa, ao se lembrarem que lá atrás havia essa voz que teria lhes dito que elas deveriam pegar essas pedras e que, no final da jornada, que elas colocassem essas pedras, essas sacolas, ao chão e abrissem essa sacola. E lá, elas então verificariam o que teria acontecido. E fizeram conforme foi dito. Colocaram as sacolas ao chão e começaram a abrir. Algumas, quando olharam para aquelas pedras, para o fundo da sacola, ficaram até perplexas, umas olhando as outras, e assim, sem entender aquela situação, e pensando, e buscando respostas, e começaram a sentir aqui o vento no rosto, como se fosse um uivo do vento no rosto, aquele vento brando soprando no seu rosto, e elas olhando para si sem entender, até que viraram umas para as outras e compreenderam que as pedras que elas teriam levado até a montanha ali não eram mais pedras, elas não eram mais pedras, sim, eram belíssimos diamantes. As pedras teriam se tornado diamantes. Olha só, e algumas ali ficaram ali muito felizes e outras muito tristes, como se dissessem: eu deveria ter pegado mais pedras.
Por que eu não peguei mais pedras? Por que? Nossa, se eu soubesse, eu teria enchido a minha sacola. Elas ficavam se perguntando e então em alguns momentos tiveram uma grande alegria e ao mesmo tempo uma grande tristeza, justamente porque não pegaram as pedras, não acreditaram naquilo que elas estavam sentindo, que estavam ouvindo. E aí sim que nós começamos ainda a nos indagar. Quantas vezes isso acontece na nossa própria vida? Quantas vezes isso acontece comigo, acontece com você? Às vezes nós temos algumas coisas para fazer e acaba que nós não fazemos, né? Quantas coisas que nós poderíamos ter feito e não fazemos. Quantas vezes poderíamos ter tido talvez a dor daquela disciplina de fazer o que tem que ser feito, mas aí acabamos por não fazer. Aí temos a dor de quê? A dor do arrependimento. A dor do arrependimento. E às vezes na vida é assim também. A vontade de se preparar deve ser maior. Deve ser maior do que qualquer obstáculo, né? A vontade de chegar, a vontade de vencer, a vontade de fazer deve ser maior do que qualquer obstáculo. E nesse sentido também, o acreditar, né? Esse crer, essa fé, olha só, aquilo pareciam pedras. As pedras, olha só, pedras, apenas pedras. Não, na verdade, muitas vezes, quando a gente acredita em algo, a gente coloca fé, coloca boa vontade, coloca força e energia, aquilo se ilumina e até o que parecia totalmente negativo se torna positivo em nossa vida. Se torna algo que pode nos impactar, nos transformar, pode modificar totalmente a nossa energia, o nosso astral, o nosso humor. Não é verdade? Não é verdade? Então, nos falta muitas vezes fé. Fé de acreditar naquilo que deveríamos ter acreditado. Às vezes são coisas invisíveis, são coisas que parecem não estar presentes, mas muitas vezes estão. Falta muitas vezes isso. E até lá em Marcos, Marcos, na Bíblia Sagrada, na palavra milenar, nos fala que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Será que temos crido da forma que desejamos? Será que temos feito o que deveríamos fazer? Será? Algo para a gente pensar, algo para a gente refletir, para que então nossa vida daqui por diante ela seja uma vida cada vez mais valorosa. Que quando encontrarmos pedras, quem sabe se nós lapidarmos essas pedras, elas não se tornam grandes diamantes na nossa vida, se soubermos nos preparar para aquilo, se soubermos realmente estarmos prontos para quando a oportunidade, o momento certo chegar, nós então descobrimos que temos grandes diamantes, que temos algo valioso em nossas mãos. Gostaria de desejar a você um excelente dia, né? Tudo de bom nesse dia. E lembrar também, né? Lembrar que você, se você assistiu, né? Você assistiu até aqui, está nos acompanhando, que você então vai lá, né? Possa comentar aqui o nosso vídeo, falar o que você pensou, o que você sentiu nesse momento, né? Quais foram as suas dúvidas. Se você também tiver sugestões, né? Pode então colocar aqui nesse mural aqui do YouTube e a gente vai então compartilhar, vamos nos conectar e falar a respeito, tudo bem? E não se esqueça, mais uma vez, não se esqueça de compartilhar com as pessoas, com os amigos, com os familiares, né? Tudo bem? No mais, desejo a todos, né, como eu disse, um excelente dia, que você seja muito, muito, muito abençoado, né? Que Deus esteja sempre presente na sua vida. Sabe por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Vamos repetir. Tudo é possível ao que crê. Então, fique com Deus e nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Então,
Tchau, tchau!